Por que o homem narra? Pergunta Fernando Rezende no seu ensaio O Narrador Jornalista. Um primor de reflexão. Quando eu me deparei com essa pergunta, eu me fiz outras. Qual a diferença quando eu olho para alguém e digo: conte-me o acontecimento? Qual a diferença quando eu olho para o mesmo sujeito e pergunto? Ou melhor, faço pedido: narre-me o acontecimento. Qual a diferença quando eu digo a alguém: me conte a história? E quando eu olho para esse mesmo alguém e digo: narre para mim a história. Fernando Rezende nos diz que a diferença entre contar e narrar está no detalhe. Ou melhor dizendo, nos detalhes. Narrar é contar com minúcias. Contar é apenas dizer que aconteceu. É como se fosse assim: o contar é o que é. O que foi o fato. De maneira bem rápida, quase o lead jornalístico. O que, quem, quando, onde. Narrar, além do que, quem, quando, onde, eu digo como e por quê. Narrar é também descrever. É dizer o que a coisa é e como ela é. Eu me deparo com o mundo e com uma cena. Quando eu narro, eu digo detalhes de como ela aconteceu. Narrar é visitar as camadas mais ocultas dos acontecimentos, das pessoas, das situações. Quando eu toco nos detalhes, eu toco no oculto. Detalhe nem sempre é algo visível em um primeiro momento. Detalhe é preciso a gente olhar um pouco mais. O imediato não. Uma primeira olhada você faz uma referência ao imediato. Profundo você precisa olhar um pouco melhor. Aliás, você precisa observar e não olhar. Então, respondendo à pergunta do Fernando Rezende, por que o homem narra? Ele responde: pela necessidade de contar e recontar uns aos outros as histórias que permeiam sua vida. Eu gosto muito de lembrar aos meus alunos, quando a gente inicia conversas sobre texto, sobre escrita, que toda conversa, todo bate-papo entre as pessoas, sejam próximas ou não, se inicia sempre da mesma forma. Ou é algo que eu vi, ou é algo que eu ouvi, ou é algo que eu vivi. Aí está a referência do Fernando Rezende ao contar e recontar as histórias, ou seja, os acontecimentos da nossa vida ou da vida do nosso semelhante. Um acontecimento nem sempre é algo que nos ocorreu, mas sempre ocorreu a alguém. Diz também Fernando Rezende que o homem narra pela premência de compreender, de entender, de interpretar o mundo e a realidade que o cerca. E também de encontrar nexo e sentido para a sua existência. É como se fosse assim. Enquanto eu não digo quem eu sou, eu não expresso com palavras no papel ou na folha em branco do computador, é como se eu não sistematizasse o sentido da minha existência. O que eu estou fazendo aqui, quem sou, o que eu quero. Isso tudo a escrita nos ajuda. Ela é instrumento
para o que somos, o que sentimos, o que pensamos, como sentimos, por que sentimos. Eu vou fechar com uma citação célebre, que escrita e poesia se misturam. Uma não está dissociada da outra. A citação do meu escritor, um dos prediletos, não por acaso é um alagoano da minha terra, Graciliano Ramos. E ele dizia muito, em quase todas as suas obras, considerando que a obra de Graciliano é uma compilação de experiências por ele vividas. Ele fala, em todas as suas obras, ele deixa escorrer, mesmo tantos anos após a sua morte. Experiência literária efetivada é experiência de vida consumada. E eu digo mais, não só experiência literária efetivada, experiência de escrita. Quando eu escrevo, eu dou conta de muita coisa em mim. Experimentem. Sentiu-se triste, acabrunhado, decepcionado com alguém ou alguma coisa? Antes de dizer qualquer coisa a esta pessoa, vá para o papel e escreva. Perceba que perde a força. Quando você encontrar com essa pessoa novamente, provavelmente você não dirá mais nada, porque você já consumou, você já confessionou, você já desabafou com ela, com a escrita.